Salve, salve pessoal, amigas e amigos do A Mil por Hora. Se hoje é quinta-feira, já tivemos o vídeo do IMSA. Tá faltando alguma coisa, não tá? Pois é, agora não falta mais. Quinta-feira é o dia do TBT, é o dia do fato marcante, é dia de uma história sensacional do esporte a motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. E olha, a história que eu resolvi pensar hoje é daquelas que vai fazer você que está me assistindo morrer de rir. Então segura na cadeira, senta o dedo no like já de saída, ative o sininho para receber as notificações de conteúdo inédito, inscreva-se no canal e no Clube de Membros. Agora roda a vinheta, vem comigo que no caminho eu te explico qual é o tema de hoje do nosso TBT. Muito bem, pessoal, eu sou o Rodrigo Mataro, comandante desta nave louca. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal, a esse espaço feito para você que é apaixonado pela velocidade. E se a gente pede para você se inscrever, para você participar do nosso clube de membros, é porque nós precisamos muito da sua ajuda para cobrir os custos. Que olha, são 10 transmissões ao vivo nesse final de semana. 10, começando amanhã, sexta-feira, com treino classificatório da Michelin Le Mans Cup e do European Le Mans Series, porque as corridas finais da temporada 2024 de ambos os campeonatos serão no sábado, diferente do que sempre acontece, porque tem teste de novatos no domingo para as classes LMP3, GT3 e LMP2. Mas no sábado, além das corridas de Portimão, teremos em Monza 2 eventos do EF Open e mais a GT Cup Open Europe abrindo sua última rodada do campeonato. Domingo, nós encerramos a temporada da GT Sport com GT Cup Open Europe, não necessariamente nessa ordem, Monza 500, prova de endurance que encerra o campeonato do GT Open, e a última do EF Open, onde participa o Fefo Barrichello. Aliás, o Rubens vai correr na prova do GT Open, ao lado do Barone Rampante Giuseppe Cipriani, e é um desfile de brasileiros. Ricardo Gracia, Custódio Toledo na Michelin Le Mans Cup, Felipe Drogovic, Daniel Serra e Daniel Schneider na European Le Mans Series. Tem o Leandro Martins na GT Cup, tem Alan Kodair, Marcelo Ram e Rubens Barrichello na GT Open e Fefo Barrichello no EF Open. Então todos eles estarão aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Mataro a partir desta sexta-feira, 8h25, com o treino classificatório da Michelin Le Mans Cup, 10h40, treino classificatório do European Le Mans Series. Feita a propaganda, vamos ao assunto de hoje no A Mil por Hora com o Rodrigo Mataro. Vocês já devem ter ouvido falar que carros monopostos, como a gente conhece hoje, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, enfim, todas as categorias de base e as categorias Fórmula 1 e derivados, Indy, enfim, hoje o piloto senta no eixo dianteiro e não tem motor à frente. Mas houve um tempo, e isso até meados dos anos 1960, onde era praticamente uma regra existir os chamados roadsters. Obviamente que carros de passeio com motor dianteiro existem à larga, e até protótipos como o malfadado Nissan GT-R LM Nismo foram concebidos assim, e o Panoz GT-R1, o Panoz LMP1, desculpem, Sport Protótipo, que era um lindo carro de endurance, tinha motor dianteiro. O LMP07 também, que foi um derivado que não deu muito certo. Mas em monoposto, por exemplo, a ideia de se trocar a posição do motor, que já não era bem novidade, porque a Auto Union, nos anos 30, já correra com um carro de motor traseiro. Quem traz esse conceito de forma definitiva para o automobilismo são os irmãos Cooper, para melhorar a dirigibilidade e também fazer carros muito compactos. E com esses carros mais compactos, o Jack Brabham ganhou 2 campeonatos de Fórmula 1, e os construtores ao verem o sucesso auferido pelos carros dos irmãos Charles e John Cooper, a tendência passou a ser os carros passarem a ser construídos com motores traseiros. Isso, pelo menos na Fórmula 1, já foi uma tendência que em 60 se extinguiu. Não havia mais carros com motor dianteiro na Fórmula 1 em 61, quando houve a mudança de regulamento técnico. Mas os chamados roadsters seguiram ainda insistentes na USAC, em provas da Fórmula Indy, do que podemos chamar de Fórmula Indy, por muito tempo. E também por uma teimosia abissal de um cidadão chamado Jim Hurtubise, de apelido Herc,
nascido em North Tonawanda, em Nova York, em 1932, e que faleceu em Port Arthur, no estado do Texas, em 89, com apenas 56 anos de idade. O Herc, apelido de James Ernest Hurtubise, teve um relativo sucesso em 23 anos como piloto nos Estados Unidos, porque ele fez 96 provas da antiga Fórmula Indy na USAC. A primeira delas foi em 59 e a última em 74, em Pocono, na Pensilvânia, com 4 vitórias, 3 pole positions e 15 pódios. Mas apesar de todo esse relativo sucesso que o Hurtubise experimentou a bordo dos carros da USAC, da Fórmula Indy, ele era um especialista em dirt track, ele tinha contra si uma teimosia absurda que o fez ficar de fora diversas vezes das 500 milhas de Indianápolis. Porque ele insistia em ir contra tudo do automobilismo moderno. Porque ele era ainda, a partir de 1967, o último dos moicanos. O último que resistia nas 500 milhas de Indianápolis com carro de motor dianteiro. Era o chamado Mallard, com motor Offenhauser, que ele continuou tentando qualificar ano após ano, e malemar por algumas ocasiões, ele ainda classificou carros com motor traseiro. Ele, inclusive, disputa a sua Indy em 72 com um carro de motor traseiro, mas tenta ainda qualificar um carro com motor dianteiro, e aí faz uma jogada de mestre do seu patrocinador, que era a cervejaria Miller, onde no cofre do motor do Mallard, que deveria ter um motor Offenhauser, não tinha nada a não ser caixas de cerveja. Então foi uma manobra genial do Jim Hurtubise. E ele continuou tentando classificar esse Roadster em 73 e 75, andando com carro de motor traseiro em 74. Ele volta em 76, volta em 77, e em ambos os anos ele não tem velocidade suficiente para se classificar. Aí chega a edição das 500 milhas de Indianápolis de 1978, onde sim, Jim Hurtubise estava lá mais uma vez, resoluto, tentando se classificar com o seu Mallard Offenhauser. Acontecia o Bump Day, que era o último dia de treinos, que completava o plantel de 33 carros aptos a largar para as 500 milhas de Indianápolis. Ele levou o Mallard para o Bump Day e o chefe dos comissários, o conhecidíssimo Tom Binford, já tinha dito: Hurtubise não tem a velocidade suficiente, que seria acima de 185 milhas por hora na época, que já era uma grande velocidade, o carro era muito lento, e ele disse: não vai classificar. De forma nenhuma, o chefe dos comissários queria que Jim Hurtubise entrasse na pista de Indianápolis, no oval de Indianapolis Motor Speedway, fizesse as suas 4 voltas numa tentativa de classificação. E aí deu-se, com aquela trapizonga que era incapaz de ter velocidade, uma quizumba absurda, porque ele sentou em cima do carro do Bob Harkey, que era o próximo piloto da lista dos que iam tentar se classificar, ficou sentado no carro do Bob Harkey 10 minutos. Ele tentou impedir de todas as formas que o carro 42 do Bob Harkey entrasse na pista para se classificar. Logo depois de o carro do Bob Harkey ganhar a parte do pit e depois entrar no oval para as suas 4 voltas de classificação, com volta de aquecimento e tudo mais, o Hurtubise invadiu a pista. Invadiu a pista a pé, obviamente. E aí foi um pega pra capar, porque todo mundo foi atrás do cara. Ele armou um fuzuê dos diabos. Do tipo assim, se eu não me classifico, ninguém vai. E aí o John Martin, que era um piloto da USAC na época, deu uma banda no Hurtubise e botou o cara no chão. Não fosse por essa história, o Herc teria tumultuado o Bump Day de uma forma nunca antes vista na história da Indy 500. Em tempo, toda a equipe do Hurtubise, o piloto, o crew chief e todos os mecânicos foram expulsos do Indianapolis Motor Speedway. E claro, ele foi detido pela polícia, né? Então virou uma situação absolutamente tosca, ridícula para o Jim Hurtubise, tentando ainda por diversos outros anos, por infrutíferas oportunidades, se classificar.
Então, a sua última tentativa, por exemplo, foi em 81, 13 anos depois, em que um carro Roadster tinha sido classificado, e 17 desde a última vitória, que foi com o AJ Foyt em 64. Para vocês verem. Então aconteceu de o AJ Foyt ser o último vencedor com Roadster há 60 anos exatos, e o Hurtubise em 78, 14 anos depois, provocar toda a celeuma que aconteceu na Indy 500 de 78 e ainda persistir com o Mallard Offenhauser tentando se qualificar nos anos seguintes até 1981. Olha, é uma história daquelas que fica de almanaque e que, claro, o TBT do A Mil por Hora com o Rodrigo Matar não deixaria de falar, não deixaria de passar batido, porque independentemente de data, independentemente se é data cheia ou não, é uma história inacreditável. Contando ninguém acredita, mas aconteceu. Então aí as imagens para provar tudo que o Jim Hurtubise aprontou na Indy 500 de 78. O A Mil por Hora volta com o TBT na próxima quinta. Nesta sexta-feira tem Minis com História e treinos classificatórios de Michelin Le Mans Cup e European Le Mans Series pela manhã e a prévia das 4 horas de Portimão à noite, além, claro, do Minis com História. Sabe qual vai ser o carro dessa vez? A Benetton B186 do Campeonato Mundial de Fórmula 1, do subsequente ano, óbvio, de 86, foi guiada por Theo Fabi e Gerhard Berger. Será a miniatura da vez nesta sexta-feira. Até amanhã, então. Tchau, bom descanso a todas, um bom descanso a todos.